Na verdade, por exemplo, eu sou pastor não porque eu escolhi ser pastor. Foi Deus que me chamou e me ungiu e me capacitou a ser pastor. Então, isso é um ministério, seria um trabalho, um serviço. Ser ministério é servir. Eu Mas imagino pensando assim, o cargo de vereador também não seria uma obra de Deus? Então, eu vejo isso e nós vimos isso, que como vereador seria mais um ministério, mais uma maneira de servir ao povo, sabe? Não vou deixar de ser pastor porque é um chamado de Deus. Mas o senhor pretende servir ao povo que não tem fé também? Mas isso, na verdade, fé, acho que todos nós temos fé, o povo, na verdade, não é... Até os ateus têm fé. Né? Muita gente pergunta assim, você vai... A igreja em si, eu acredito que a igreja, a denominação, qualquer uma que seja, ela não precisa, que ela já tem todo o aparato da legislação que protege, que dá condições para a igreja. Mas a igreja, que nem nós precisamos, às vezes, do apoio do poder público em algumas atividades que fazemos fora da igreja. Então, o senhor vai ser um vereador que vai estar atento a essas necessidades da igreja junto ao poder público. A minha ideia, o meu pensamento é representar o povo. Agora, povo evangélico, povo cristão, povo que vai depender de alguma coisa, eu estarei ali também representando. Né? Também, mas que não seja cristão. Mas a sua igreja vai ser uma das que sabe que tem um vereador lá para representar e resolver questões que seja necessário. Porque nós tivemos algumas situações, vivemos algumas situações que às vezes alguém procura. Por exemplo, nós tivemos a Páscoa. Toda a Páscoa nós dependemos da praça, dependemos de estrutura e nós fazemos isso muitas vezes sem o apoio público. A prefeitura ceder a praça, o poder público, a praça é do povo, então tem que ser cedida mesmo, desde que pedido antes e tal. Mas nós sempre precisamos, às vezes, de um apoio, de logística. E, na verdade, nós não tivemos isso ultimamente. Então, até que ponto o poder público pode ou não pode fazer esse tipo de coisa? Porque existe na lei algumas situações regras, que a igreja não pode, o poder público não pode beneficiar A ou B. Na verdade, então, em algumas situações. Então, eu seria um representante, sim, do povo evangélico, eu carrego esse nome. O senhor acredita que o senhor vai ter a aliança ali do Heber e do Joncal? Vocês formam ali apesar de serem de partidos diferentes, vocês formam ali uma união, uma bancadinha evangélica? Então é importante salientar que o Eric Romero é muito religioso também. O Eric Romero, verdade. Ele tem uma participação muito grande na igreja católica. É verdade. Na verdade, como vereador, a gente não tem tantas questões difíceis, né, para, assim, questões de moral, em questões até religiosas. Na verdade, não, função do vereador. Também, isso a gente vê acontecer muito em Brasília, né, aquelas leis que tentam aprovar, que vai contra a família, vai contra a moral, algumas situações assim. Mas, na verdade, eu acredito que tanto eu quanto os outros vereadores, que todos ali professam uma fé, né, todos eles têm a sua fé. Mas alguns são praticantes. São praticantes e fica mais claro, que é o caso do senhor, o caso do Heber e o do Joncal, né, que não tem... O Eric. O Eric também. Mas eu acho que os três, eles têm uma característica mais próximas, né? O Joncal, ele frequenta a Assembleia de Deus também, né? A Cristã do Brasil. A Cristã. Então, eu percebo assim que são três vereadores com uma linha mais próxima, né? O Eric, eu entendo que ele é católico, praticante, né? Mas os evangélicos seriam os três, na minha opinião. Sim. Então, na verdade, eu não creio na formação de uma bancadinha evangélica, né? Até porque não precisa disso, né? Imagina assim, a cidade é totalmente diferente, né? Mas eu vejo assim que há uma responsabilidade muito grande em cima desses representantes. Porque nós temos que, em primeiro lugar, mostrar na nossa conduta como vereador, né, como homem público, a questão da nossa fé. Porque você dizer que tem fé, você dizer que você é evangélico, que você é de uma denominação, que você é um cristão, é muito fácil. Agora, no dia a dia, a representação é muito forte. Haverá uma cobrança nisso. E a política na igreja, ela na igreja, porque assim, não vamos nos aprofundar nesse assunto, até porque já faz 4, 5 anos, nem interessa tanto, mas é a divisão da igreja quadrangular, né? E essa divisão da igreja quadrangular, que aliás ela deu a oportunidade do surgimento da Deus Presente. Eu me recordo que mais do que a discussão interna
dos pastores tinha uma forte influência política, né? Tinha ali um deputado federal, um deputado, não lembro se tinha o estadual também, tinha um vereador de Sorocaba, que é cunhado do Jefferson, né? que era o líder político naquele momento, e ali naquela situação, eu particularmente, o senhor pode me corrigir, a política influenciou, na minha opinião, de uma forma negativa. E o senhor acha que a política dentro da igreja, ela mais ajuda do que atrapalha, ou mais atrapalha do que ajuda? Eu acredito que desde que seja feita com seriedade, com sinceridade, com transparência, é legal. A gente sempre fala assim que a gente tem que deixar o nosso povo um pouco mais politizado, o povo da igreja. Porque a igreja é composta de pessoas que fazem parte de uma sociedade, vivem numa cidade e dependem dessa cidade, dependem das políticas públicas de saúde, de educação, para que vivam bem. Então, dentro da igreja, a gente deveria até abrir um pouquinho mais as discussões sobre a política. Eu entendo isso. As questões que aconteceram, política eclesiástica, aí vamos dizer, que acabou tendo toda essa confusão, essa divisão, essa separação da igreja, foi uma coisa assim que aconteceu, chata, gente já sabe, não foi bom não, mas a gente teve que tomar uma decisão. E nós tomamos uma decisão na época de... Então, mas o senhor concorda que a política, ela fez parte disso? Fez. E eu acredito que a política de fora, vamos dizer assim, a política... Isso, não é política... mundana, vamos dizer assim. Porque a política dentro da igreja, ela existe. A influência política. Na verdade, não é a política, é a influência política. Isso. A partir do momento, mas isso não te assusta, não te causa uma preocupação? Não, na verdade, não é assustar, mas é uma tristeza até, sabe? Porque eu acredito, por exemplo, hoje eu sou vereador eleito. Isso. Eu nunca vou usar e não pretendo usar a minha posição de vereador eleito para influenciar dentro de uma decisão da igreja. Não vou usar. Se eu for usar mas isso... o senhor vai ter forças, o senhor mas sabe vai ter disso. Força. O senhor vai ter forças para isso. Até mesmo assim, porque as pessoas veem você diferente hoje. O senhor vai ter poderes para isso. Sabe, eu percebo isso, o tratamento que eu tenho hoje, né, das pessoas na rua, na própria igreja, é diferente. Porque até então era o pastor Tonhão ali e tal, graças a Deus, sempre fui um servo, sempre estive ali pronto a servir a tudo. Hoje não, já sabe, é o pastor Tonhão que foi eleito vereador. A partir de 2013 também é o pastor vereador. Então, que vai ter poderes. Então, de repente, as pessoas podem olhar para mim, vão olhar para mim com um ar assim, um pouquinho mais de respeito até. Não é só, né, não que o pastor, puxa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter esse chamado de pastor. Não é uma coisa que eu quis, que imaginava, nunca desejei. Pelo contrário, falava, eu nunca vou querer ser pastor na vida. Mas aconteceu naturalmente, por Deus, e a melhor coisa da minha vida hoje é poder ter esse respeito. Quando eu usei o nome Pastor Tonhão na minha propaganda política, eu sabia da responsabilidade que é ser o vereador Pastor Tonhão. Na verdade, eu tenho que... Não é só o Tonhão. Não é só o Tonhão lá do bairro, não é só o Tonhão lá do futebol, não é só o Tonhão da cidade. É o pastor. Então, olha só o tamanho, o peso da responsabilidade que eu assumi ao receber e ao usar esse nome. Então, eu percebo assim, a influência política dentro da igreja é ruim para a igreja. Sabe, a partir do momento que eu chegar e falar, viu, eu sou vereador. Eu não sou nada. Como você disse, eu estou vereador, vou ser vereador por 4 anos. Se daqui 4 anos o povo falar, não queremos mais ele, pronto, não sou mais eleito. Então, não adianta agora levantar, andar pela rua assim, é lógico, é gostoso. Eu agradeço até as pessoas que me encontram pela rua, que abraçam, sabe, dão felicidades. Dá entrevista para a Luciana, vem ver o Votorantim. Eu me sinto honrado por Deus, sinto isso como um plano de Deus para a minha vida, sabe, uma honra que Deus está me dando aqui nessa terra, que na verdade pode acabar se eu não souber usar. Eu não quero ficar aqui achando que eu sou melhor do que o A, do que o B. Não. Então, política e religião podem caminhar juntas se souber lidar com as duas coisas. Se você olhar o contexto bíblico, sempre Deus escolheu homens dele, homens segundo o coração dele, para fazerem parte do mundo político. Né? Desde o começo da história. A gente tem exemplos de José, por exemplo, do Egito. Né? José foi eleito governador do Egito, numa situação que haveria ali uma miséria, né? Por 7 anos não choveu, o povo ficou... Então, Deus já havia revelado para José, e quando
Potifar colocou ele como governador do Egito, ele falou, eu vou pôr aqui para governar um homem temente a Deus, que tem o Espírito de Deus sobre ele. Então, isso fez com que aquele povo do Egito não passasse fome. Eles plantaram tudo antes, fizeram toda lá que José tinha dado a estratégia para ele, e durante 7 anos que eles tiveram seca, não colheram nada, não produzia nada, eles tinham tudo armazenado lá. Por quê? Porque um homem de Deus foi escolhido para ser o governador dali. Então, eu acredito que política e religião podem andar juntos. Agora, a religião deve influenciar na política. Agora, a política não pode influenciar. Na religião. A partir desse momento, aí é a questão que a gente fala na igreja. O mundo entrando dentro da igreja. A igreja deve estar no mundo, sim. Nós estamos no mundo. Nós vivemos hoje, a igreja faz o trabalho social, a igreja trabalha com pessoas dependentes de droga. A igreja, sim, ajuda as pessoas que têm dificuldade na família. Todo esse tipo de pessoas procuram a igreja. E nós estamos ali para isso mesmo, para acolher, para ajudar, para resgatar pessoas que estavam perdidas, como nós estávamos perdidos. Então, essa é a função da igreja. Então, a igreja no mundo é importante. Agora, o mundo dentro da igreja, aí complica a situação. Luciana, vamos para o intervalinho, daí a gente volta. Eu tenho várias questões relacionadas à religiosidade que chegaram para mim. Para encerrar esse assunto, eu já queria passar. Vamos lá, então. Eu até fiz um levantamento aqui, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a bancada evangélica é composta de 63 deputados federais e 3 senadores. Os parlamentares evangélicos nem sempre votam em bloco, pois representam correntes distintas no campo religioso e também no econômico, e só falam a mesma língua em questões de conteúdo moral. Bom, nós temos aqui pela internet algumas pessoas comentando o assunto e também algumas pessoas que telefonaram. Várias pessoas já ligaram, o senhor está sendo muito prestigiado, muita gente ligando, participando. Ligue mesmo, participe, deixe seu recado, sua opinião, sua pergunta e ainda você concorre a vários prêmios. Eu vou ler, neste momento, apenas os 2 relacionados a esse tema, e depois eu leio o restante. O Antônio Carlos, do Parque Bela Vista, ele questiona qual seria a sua visão em relação ao fato de ter sido eleito com o conceito religioso. O senhor acha que foi eleito por ser líder religioso ou não? Quando tomar posse, o senhor vai ter uma visão religiosa ou política lá dentro? Ele manda abraços a todos nós, a mim, ao Wellington e ao senhor. Na verdade, eu não acredito que eu tenha sido eleito só por ser um líder religioso. Certo. Na verdade... O senhor tem outra atuação também, inclusive na área esportiva, se o senhor quiser também. Eu tenho a vivência da cidade, a vida minha dentro da cidade. É lógico que eu tenho noção, tenho, sim, entendimento que a maioria dos meus votos vieram do povo da igreja. Mas por quê? Porque eu sou líder? Não. Porque eles me conhecem, eles sabem da minha conduta, sabem do meu exemplo, sabem daquilo que eu tenho feito. Então é muito difícil para a gente falar da gente mesmo, mas eu tenho noção, consciência de que eu fiz durante todo o meu tempo na igreja. Eu sempre fui um servo ali, servindo as pessoas, ajudando. Nunca, cheguei para alguém e falei assim, viu, eu sou líder aqui. Então, não é só por ser um líder religioso que eu consegui os votos. É pela conquista na cidade. Eu andei durante os 3 meses de campanha, todos os dias na rua, de casa em casa. Na chuva, no sol, sábado, domingo. Se apresentava como pastor? Se apresentava como pastor Tonhão, candidato a vereador. Isso eu fiz e fui recebido muito bem em todos os lugares que eu fui. Algumas situações até tive que atuar, vamos dizer assim, como pastor, porque algumas pessoas falavam, entra na minha casa, vai ter uma pessoa aqui doente. Tem uma pessoa que precisa de uma palavra, de uma oração. Até isso Deus me deu a graça de poder fazer. Então eu acredito eu tenho consciência, sim, que religioso, vamos dizer assim, a gente é cristão, eu vou ser onde eu estiver. Eu falo isso para as pessoas, eu gosto de futebol, sempre estou jogando futebol, às vezes praticando esporte para lá e para cá. Onde eu estiver, se eu for para a praia, se eu for passear, onde eu for, eu sou cristão. Isso não vai sair de mim. Então, dentro da Câmara Municipal, respondendo a pergunta, eu vou ser, sim, o cristão, como eu sou até hoje, graças a Deus. É lógico que com a atuação política é diferente. Então, eu acredito que eu posso fazer essa política sendo cristão e mantendo essa postura. Certo. A Gislaine Mota, sempre nos prestigiando aqui também, do Parque Bela Vista, ela quer saber se o pastor vai ser vereador para todos, para todas as pessoas, sem preconceitos, pois algumas pessoas não votaram no senhor
e quer saber se elas vão ter o mesmo atendimento. Ela manda abraço a mim, ao Wellington e ao senhor. O nome dela é a Gislaine Mota. Gislaine, lógico que eu, graças a Deus, não tenho preconceito com ninguém. As minhas amizades na cidade, o meu comportamento com as pessoas, todo mundo sabe disso. E o vereador, a partir do momento que ele é eleito, ele tem que trabalhar para a cidade, para todas as esferas da cidade. Não é, eu não vou trabalhar só pela igreja. A igreja não precisa, na verdade, eu falo assim, que a igreja não precisa que trabalhe só por ela. É lógico que, como instituição na cidade, ela depende também do poder público para muitas coisas. Mas a minha função, eu fui eleito para representar você, representar o povo dessa cidade, junto ao poder público, a fiscalizar e a ser a voz do povo. Eu acho que o vereador, ele é o elo de ligação entre o povo e o poder público, entre o poder executivo. Então, essa é a minha função, independente de religião, de credo, de qualquer que seja a situação. Eu não tenho preconceito nenhum, graças a Deus, tenho amizade com todo tipo de pessoa, respeito todas as religiões. A minha família é católica, meus irmãos são católicos, a gente se respeita. Nunca tive, não vou ter, espero nunca, qualquer tipo de preconceito. Certo. Nós temos aqui pelo MSN o Márcio Sena nos acompanhando, o Marcelo Bancaleiro, ele que é do PT, né? Já esteve aqui. Evangélico. Ele diz, boa noite a mim, ao Wellington e ao amigo e irmão pastor Tonhão. Apesar da diferença entre partidos, o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa. O pastor Tonhão faz parte comigo da ONG Ressuscita, que visa lutar contra esse mal do século, que são as drogas. Aliás, temos reunião amanhã, hein, pastor? Verdade, ele está lembrando aqui. Ele diz, sabemos que a igreja evangélica hoje terá 2 representantes na Câmara, além do senhor, o vereador Eber. E isso é muito importante, ainda que vivamos num estado laico. A população não é laica. E Votorantim é uma cidade com quase 50% dos cristãos participantes de igrejas evangélicas. Apesar do vereador Eber ser oposição ao seu partido, o senhor pretende mesmo assim unir forças quando necessário para que os projetos representativos desta classe sejam atendidos? E quanto à ONG Ressuscita, pretende lutar para criar uma parceria com a prefeitura para que possamos cuidar dos nossos jovens que se envolvem com as drogas? Aí ele acompanhando o programa, que isso ele fez essa pergunta quando o programa começou. Ele comentou que em trincheiras não existem ateus, e ele falou, realmente eu havia me esquecido do João Cal e do Eric. O João Cal, se for da igreja cristã, ela não se mistura às outras denominações, segundo o Marcelo Bancaleiro. E ele não saberia dizer qual igreja que o Eric frequenta. O Eric é da igreja católica da região do Vossoroca. Bom, tá aí todo o comentário do Marcelo. Eu sei que a maior parte deles o senhor já comentou, já respondeu, né? Agora, em relação à ONG, o senhor quer falar alguma coisa? Na verdade, a ONG Ressuscita está nascendo, né? O esforço da Roseli, uma pessoa lá da Vila Nova, ela e o esposo dela, Ronaldo, eles estão trabalhando há tempo já com essa ONG, e eu me coloquei à disposição para ajudá-los, né? Isso já bem antes da eleição, bem antes de qualquer situação de candidato a vereador ou não. Então, é uma ONG que está nascendo. Nós estamos formulando, com a ajuda do pastor Luiz Carlos, que é o advogado, que está fazendo todo o processo lá de regularização da ONG. E eu estou ali, na verdade, mais como um auxiliar, ajudar no que é possível. Eu gosto muito, tenho trabalhado um pouco assim, aconselhamento com pessoas que têm problema com drogas, fiz alguns cursos aí, aprendi algumas coisas, e na prática do dia a dia também. Então, o Marcelo é uma pessoa que, apesar de ser, né, da questão política assim, radical, né? Radical de um lado ou do outro, mas é uma pessoa que a gente respeita muito, a gente já participou de uma reunião junto lá, e amanhã estaremos lá nessa reunião também, porque é uma ONG que está nascendo, sabe? E a Roseli sabe disso, o próprio Weber já se colocou à disposição para nos ajudar, né, num futuro parceria com a prefeitura. Então, é um desejo nosso de formar uma ONG realmente, uma necessidade muito grande, inclusive da nossa cidade. Sabe, as políticas públicas a respeito de tratamento, de ajuda a essas pessoas que têm dificuldades, que estão hoje envolvidas com drogas e querem ajuda, e querem sair da situação. Então, é uma ONG que está nascendo, e eu acredito que vai ser uma ONG que vai dar muita alegria a muitas famílias ainda aqui na cidade.
Vamos para um intervalinho, Luciana? O Ronaldo, mais uma Opa, questão. desculpa. Religião. O Ronaldo Pires, ele também é do PT, né? Ronaldinho. Já esteve aqui também. Boa noite a todos e também ao vereador Tonhão, que conheço há tanto tempo, que Deus abençoe ele nessa nova caminhada. Obrigado. Política e religião podem andar juntos desde que as igrejas respeitem a evolução do mundo e saibam que todos têm direito perante a Constituição. Tá aqui a observação dele. O Ronaldo também, a gente já se conhece há bastante tempo, né? É. Bom, então são essas as observações relacionadas Religiosas. à religiosidade, mas nós temos aqui muitos outros assuntos para tratar. Vamos para um pequeno intervalo. Fique aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu vou ficar aqui. Você quer aumentar seus rendimentos? Então venha ser colaborador da TV Votorantim. Estamos selecionando contatos comerciais. Ligue e marque um horário. Venha crescer com a TV Votorantim. 3247-1010. TV Votorantim, o canal que é 10. Aí galera da TV Votorantim, aqui é o Michel Teló. Aí se eu te pego, hein? Beijo, turma, valeu! Como você celebra o Natal? Cada um tem a sua tradição. A nossa é a solidariedade. Acesse lbv.org e colabore. Doe sangue. Seu gesto salva uma vida. Sua doação é muito importante. O sangue é a única maneira de tratamento para vários pacientes que dependem deste gesto de solidariedade. Para doar sangue, você deve portar documento oficial de identidade com foto, RG, carteira profissional ou carteira de habilitação, ter entre 16 e 67 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde. Quando você for convidado a doar sangue para campanhas ou familiares e amigos de pacientes internados, não pense duas vezes. Aceite, porque há sempre alguém esperando a sua doação. Incentive seus amigos e familiares a doar sangue. Seja um multiplicador desse gesto de cidadania. Você quer aumentar seus rendimentos? Então venha ser colaborador da TV Votorantim. Estamos selecionando contatos comerciais. Ligue e marque um horário. Venha crescer com a TV Votorantim. 3247-1010. TV Votorantim, o canal que é 10. Aí galera da TV Votorantim, aqui é o Michel Teló. Aí se eu te pego, hein? Beijo, turma, valeu! Como você celebra o Natal? Cada um tem a sua tradição. A nossa é a solidariedade. Acesse lbv.org e colabore. Doe sangue. Seu gesto salva uma vida. Sua doação é muito importante. O sangue é a única maneira de tratamento para vários pacientes que dependem deste gesto de solidariedade. Para doar sangue, você deve portar documento oficial de identidade com foto, RG, carteira profissional ou carteira de habilitação, ter entre 16 e 67 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde. Quando você for convidado a doar sangue para campanhas ou familiares e amigos de pacientes internados, não pense duas vezes. Aceite, porque há sempre alguém esperando a sua doação. Incentive seus amigos e familiares a doar sangue. Seja um multiplicador desse gesto de cidadania. Estamos de volta aqui, TV Votorantim, debate dos fatos. Eu, Luciana Lopes, hoje recebendo o vereador eleito, pastor Tonhão. E você que está aí em casa, participe, ligue para nós, a gente fica muito feliz, muito contente. Tem a Andréia lá no telefone para receber a sua ligação e passar aqui para a gente. Além de você ligar, né, fazer a sua participação, você ainda concorre a diversos prêmios e brindes que os nossos parceiros aqui da TV Votorantim oferecem para vocês, né? Tem pizza, tem pote para
para cozinha, óculos para criança, traje da Renata Locações, lanche lá do Beto do Brasileirinho, tem costela, né, Luciana? Costela assada, enfim, são muitas coisas. Sorvete, bastante sorvete também. E então é isso, ligue e participe. A gente gosta de falar o seu nome, gosta de saber que você está aí do outro lado, né? Que a gente está aqui falando para você. É ótimo, a gente se sente muitíssimo bem. Quero mandar um abraço aí para várias pessoas que eu sei que está acompanhando o debate dos fatos, né? Tomás Martins é um deles, se é que já não ligou, ele está sempre ligando aqui, sempre participando, é uma dos nossos orgulhos aqui da casa, né? Da TV Votorantim. O Diamantino, o vereador Eber, o Marcos Mâncio, a vereadora Fabiola, enfim, são N pessoas, né? E lembrando que esse programa, quem não estiver acompanhando, você que sabe que tem alguém que não está acompanhando, viajou aí em função do feriado de ontem, domingo à noite, a partir das 20 horas aproximadamente, é a reprise desse programa Debate dos Fatos. Luciana, vamos falar um pouquinho dos assuntos da semana? Vamos. Foi publicado pelo Cruzeiro do Sul essa semana. A gente até tinha comentado aqui na semana passada sobre a transição entre os governos, né? O atual governo do Pivetta com o próximo do Erinaldo. Ela está sendo feita por duas comissões, uma do futuro prefeito e a outra... ela está sendo feita por duas comissões do futuro prefeito. Uma exclusivamente para a área de esportes, que é para resolver as questões relacionadas à Copa Brasil de Futebol Infantil, a famosa Copinha. A prefeitura atual, o governo atual, declarou que todas as informações solicitadas serão enviadas no prazo estipulado ou até antes. A intenção do governo é facilitar o que for necessário hoje eu estou aqui enroscada. Facilitar no que for necessário o trânsito dessas informações. Inclusive, o secretário afirmou que as informações que já tiverem à disposição, ele já disponibiliza. E aquelas que precisarem ser levantadas, ele vai tentar fazer isso antes do prazo regimental, que é de 30 dias. A comissão do futuro prefeito está solicitando informações sobre a situação financeira das secretarias, contratos em andamentos com prestadores de serviços, principalmente das áreas de saúde e educação. Elas estão decidindo juntas sobre os contratos que serão renovados no final deste atual governo. A reunião aí da semana passada contou com o secretário de Negócio Jurídico atual, João Carlos Xavier de Almeida, e de Administração, Márcio Malaquias. Representando a equipe de transição do prefeito eleito, participaram Ana Krieger Rodrigues, Rodrigo de Melo Krieger e Marcos Batista Trinca. Então, aí é só para a gente verificar como que está acontecendo o andamento aqui na cidade. Lembrando que, infelizmente, não são todas as cidades que isso acontece. Nós temos o exemplo da vizinha Araçoiaba, que, em linguagem popular, o atual prefeito com a prefeita eleita não se bicam, né? Em linguagem popular, né? Pode-se dizer assim. De ontem para hoje ele cedeu um pouco e começou a liberar essa possibilidade de transição. Ela alega que ela não tem acesso a nenhuma informação da prefeitura, já que ela também não tem nenhum vereador do partido dela que possa pedir. E ele alega que ela está exagerando, que ela não poderia ficar fazendo aí um terrorismo, dizendo que tudo vai acabar no dia 1º de janeiro, porque ele não está passando informação para ela. Enfim, a situação lá é crítica, é caótica, deixa o povo inseguro. Afinal, você escolhe um representante e essa pessoa fica insegura, não sabe como que vai governar uma cidade que ela não tem informação que ela precisa. E Votorantim, ainda bem, está sendo muito diferente. O prefeito eleito tem esse trânsito. O Pivetta declarou aqui na semana passada que vai com ele, inclusive, em reuniões da Caixa, né? Então, aqui a gente só queria meio que repercutir isso, que novamente o Cruzeiro do Sul noticiou, né? E deixar claro que esperamos que as coisas ocorram da melhor maneira possível para que em janeiro não tenhamos as surpresas com falta de prestações de serviços por falta de aditamento de contratos, de coisas assim, né? Que dependem
resoluções agora. Pastor, quer comentar alguma coisa sobre isso? Na verdade, existe uma preocupação, né? Eu acredito que essa transição é quase que uma obrigação, né, do prefeito atual, deixar as claras tudo que está acontecendo, até porque não tem nada que esconder. Na verdade, a gente em Araçoiaba, a gente não conhece a situação, mas se eu não quero mostrar para você alguma coisa, que sinal que eu estou querendo esconder, porque é obrigação. O prefeito que vai assumir em janeiro, ele tem que saber a situação, você falou dos contratos, há muita coisa na cidade aqui mesmo falando, vai ter que... É obrigação do prefeito atual encerrar os contratos, ele tem que deixar tudo, né, até dia 31, certo? Mas tem coisas que vão ter que continuar. Um exemplo é, por exemplo, se eu resolvo comprar, sei lá, um carrinho de cachorro-quente, no mínimo eu tenho que saber quantos cachorro-quente o cara vende por dia, quantos pães eu vou ter que comprar, com quantos dias de antecedência eu tenho que encomendar esse pão, coisas básicas. E depois, é claro, a minha estratégia de marketing, de fabricação do meu cachorro-quente, que vai fazer ele ser um sucesso ou não, né? Mas essas informações preliminares são importantes para poder começar o negócio, né, pelo menos. Pastor, o senhor que tem uma certa envolvimento com o esporte, né? A Copinha, ela foi uma das preocupações aí dessa transição, né? Tanto é que tem três pessoas trabalhando só na questão da Copinha. O senhor deve participar, o senhor deve acompanhar esse grande evento que é a Copinha? Olha, eu participei até de uma reunião junto com esse pessoal aí lá com o professor Irinaldo. Havia uma preocupação, porque se falava que o Irinaldo não ia manter a seleção de Votorantim, que, na verdade, todo o projeto, toda a organização da Copinha já tem que estar pronta, porque começa perto do dia 15 de janeiro, e já tem que estar com arquibancada, já tem que estar com toda a estrutura montada, os clubes todos eles já estão formalizados para participar. Então, havia uma preocupação, até nossa mesmo, de saber, já está contratado, já tem tudo isso, porque pegando a prefeitura, no dia 1º de janeiro, não teria como o prefeito assumindo, contratar uma empresa para fazer a arquibancada, para fazer toda a estrutura, a própria seleção mesmo. Eu tenho muita amizade com o Kiki, né? Quero mandar até um abraço para ele, é uma pessoa, a gente tem uma amizade muito grande, e eu conversei com ele, ele me contou da preocupação dele, eu falei, não, a sua preocupação é cuidar da seleção, até 31 de dezembro você é, vamos dizer assim, escolhido pelo Piveta, e o Irinaldo não tinha nenhuma intenção de tirar ele, pelo contrário, o trabalho está sendo feito, é o trabalho que vai ser. Então, houve toda essa preocupação da cidade, muita gente perguntando, vai fazer... Então, a Copinha vai acontecer, creio que vai ser uma grande Copinha, como tem sido organizado, tem sido elogiado, a gente não pode também falar que, né? Algumas coisas que aconteceram, questão do gramado, que ficou um tempo aí, teve dificuldades, mas foi solucionado. Então, a gente tinha essa preocupação, sim, da transição, de saber, por isso foi formado, acho que é o professor Márcio, o Décio e... O Godinho. E mais alguém lá, acho que o Terraço, o João do Terraço, alguma coisa assim, né? Que estão indo mais à frente. Por quê? Porque a gente precisa saber tudo que está, porque a partir de janeiro, quem vai correr atrás de merendeira, quem vai correr atrás de questões de logística, as escolas, né? Quem vai ter que hospedar as delegações, somos nós, vamos dizer assim, nós que eu falo, a atual direção, o atual prefeito que vai assumir. Então, eu pretendo acompanhar, por gostar muito de esporte, estou até que... Já estamos aqui com o Cacá Martins aqui acompanhando, né? O Rony não está aqui no momento. Estou sentindo até umas câmeras aqui, tive que levantar aqui, fazer uns alongamentos, porque faz parte do atleta de uma vez por semana, né? Então, mas a minha intenção sim é participar, é estar ali ativamente. Sempre participei, sempre acompanhei na medida do possível. E agora muito mais ainda, né? Porque também como representante do povo ali, até para dar ideias, né? De repente melhorar futuramente. A ideia da gente sempre é evoluir, né, naquilo que fazemos. Certo. Pastor, então assim, já que o senhor tem essa clareza, essa pessoa transparente, essa forma direta, né, não esconde absolutamente nada, e o senhor faz parte da cúpula do PSDB, hoje é um dos 4 vereadores, é um dos homens de confiança do vereador Irinaldo. O senhor está ficando preocupado do prefeito Irinaldo. Eu estou aqui falando, o senhor está ficando preocupado, está com o olho arregalado aí. O senhor poderia nos adiantar quem é o secretário de esporte, de saúde, de cultura, de obras, serviços públicos?
senhor podia nos dar esse privilégio, né? Porque com certeza o senhor detém essas informações, até pelo grau de importância que o senhor tem dentro do ninho tucano. Na verdade, Estou brincando, é só para descontrair um pouquinho, né? Mesmo que eu soubesse alguma coisa, isso cabe ao prefeito divulgar. Né? Não sei, Mas Ana Krieger, o Rodrigo, o Trinca são pessoas... Existem nomes, né? A gente sempre fala assim, existem nomes de pessoas que trabalharam junto com a gente, que acompanham o professor Erinaldo, e ele está sendo muito coerente com isso, ele conversa com a gente e fala, não, me dê tempo, não me venha ficar pedindo cargo. O senhor pediu? Não. O senhor não pediu nada? Nada. Nem uma secretariazinha? Nada, e não tenho intenção nenhuma de pedir. Puxa. Eu penso assim, se amanhã... Mas que tem gente pedindo para o senhor, tem. Para mim tem. Tem alguns currículos, né? Algumas pessoas que pedem, inclusive, cargos de O senhor já sabe quem vão ser seus assessores? Pelo menos isso, então não pode falar... Você roubou a minha pergunta. Mas você não pode falar do Erinaldo. Olha, eu já fiz o convite para 2 pessoas e uma delas já aceitou, vai ser minha assessora, é uma mulher. Né? É da igreja? É da igreja, uma pessoa capacitada, eu tenho total confiança nela, uma pessoa íntegra, uma pessoa discreta, sabe, uma pessoa que vai me ajudar muito. Te ajudou na campanha? Me ajudou na campanha. Na verdade, nem tanto ajudar. Às vezes você fala, ajudou na campanha, aquilo que sai, né, na rua. Mas aquela pessoa que tem um referencial, né, como amigo, como... Tem uma qualidade técnica também. É verdade, é uma pessoa capacitada para me ajudar. E até eu falo para ela, você pode ser ali também a minha conselheira, vamos dizer assim. Nas situações que, de repente, vinha alguma coisa diferente, que eu tenha dúvida, ela pode me ajudar. E a outra pessoa que eu convidei também... no primeiro momento não aceitou. Então, ainda existe, vamos dizer, Quantas vagas cada vereador tem? São 2 assessores. O pessoal usa falar assim, um é assessor de gabinete, o outro é motorista, mas na verdade não existe essa função motorista. Os 2 assessores podem fazer o trabalho e se precisar, e os 2 tiverem condições, tiverem habilitação, qualquer um deles pode pegar o carro e sair para resolver alguma situação. Então não precisa ser só o motorista. E muita gente me procura, deixa eu ser o seu motorista. Né? Não é essa a função exatamente. Tem que ser uma pessoa capacitada, né? Que também faça parte daquilo que da minha postura. Né? Não posso simplesmente escolher uma pessoa que chega lá, vai, vamos dizer, trabalhar contra a minha imagem. Então, também tem isso que eu tenho que procurar. Ou concorrer com o senhor, né? Mas voltando ao Erinaldo, senão o Wellington fica bravo comigo. O senhor estava falando sobre os assessores dele. Então, ele tem falado para a gente, sim, me dê tempo, ele estava preocupado, sim, uma das reuniões que nós fizemos, de escolher os assessores principais para essa transição. Porque a gente sabe rever os contratos, saber o que tem planejado, o que já tem, né, em andamento, porque existem muitas obras na cidade que estão em andamento, até que ponto as verbas estão já garantidas para essa obra, que eu acredito que ninguém ia começar uma obra se não tivesse essas verbas, mas até que ponto, né, é comprometida essa verba, até que ponto tem. Então, foi um pedido dele, para a gente dar um tempo. Eu não pedi, não vou pedir cargo nenhum para ninguém, né, porque eu acho que essa não é a minha função. Né? Na verdade, eu estou ali para somar, e então o professor Erinaldo tem pedido isso para a gente. Me dê tempo, eu estou escolhendo as pessoas-chave, que a gente sabe que existem aquelas pessoas-chave, que são de confiança, com capacidade, não é só política, né? Eu acredito que o assessor, o secretário, aquele que vai trabalhar ali, ele é político, mas muito mais capacitado. O que a gente reclama hoje é que às vezes tem uma pessoa que tem um cargo de escriturário, mas não sabe nada de escriturário. Ligar um computador, às vezes. Tem um cargo de chefe do setor pagamento de político, coisa. né? Na maior parte das vezes é pagamento político, então, independente da capacidade isso da que eu pessoa. acho que não deveria acontecer, né? Que num poder público. Você simplesmente nomear pessoas porque elas, que nem você falou, ajudaram você na campanha. Eu sempre fui claro com isso. As pessoas que queriam me ajudar se aproximavam de mim pedindo, vou te ajudar voluntariamente. Você não usou essa avaliação para os seus 2 cargos? Não, eu sempre falei muito obrigado. Lógico que a primeira pessoa que eu convidei foi uma pessoa que trabalhou para o grupo. Nós tivemos cerca de 30 pessoas que começaram com o grupo do Erinaldo, trabalhar na rua. Esse grupo foi aumentando com o passar do tempo. E uma das pessoas que eu convidei, que é amigo meu, também faz parte da igreja que eu frequento, mas não é por causa disso, mas é uma pessoa que gosta de política, que gosta de estar, trabalhou junto com o grupo do Erinaldo. Essa pessoa eu convidei. Falei, eu gostaria que você trabalhasse comigo, porque demonstrou ser uma pessoa capacitada também para isso.
Mas aí... Vereador, futuro vereador, o senhor não acha que o senhor está se contradizendo que as duas pessoas que o senhor convidou é da igreja? Mas, na verdade... E não é no caso assim que nem o professor Irinaldo está buscando, até saiu uma notinha no jornal que ele está mais preocupado com pessoas técnicas do que com pessoas políticas, né? No caso, o senhor encontrou duas pessoas capacitadas dentro do seu relacionamento, né? Isso não é um pouco... Eu não vejo como contradição, porque uma coisa que eu preciso ter do meu lado, vamos dizer, assessores... de confiança, né? E também que tenham, vamos dizer, a conduta compatível a mim. Vamos dizer, não tenho nada contra, mas vamos dizer que eu escolho uma pessoa que não tenha a mesma crença que eu, não tenha fé, não seja um cristão. Princípios. Então, o que vai acontecer? Amanhã, depois, vão falar, viu, o assessor do pastor Tonhão? Estava bêbado lá no... Saiu com o carro da cama bêbado, estava lá não sei aonde, entendeu? Isso iria manchar a minha imagem. Porque, queira ou não queira, vão falar, não, é o assessor do pastor Tonhão. Claro. Na verdade, é ele. Então, como que o pastor foi escolher uma pessoa? Nada contra, gente, nada contra, né? Pessoalmente, contra ninguém, contra situação nenhuma. Só que eu preciso pensar nisso. Agora, uma dessas pessoas que eu convidei, inclusive, ele trabalhou para o grupo do professor Reinaldo voluntariamente, é um político, e coincidentemente ele faz parte da igreja, sinceramente. Sim. Ele até é um membro novo na igreja. É uma pessoa que se batizou agora, há poucos dias no batismo que a igreja teve, uma pessoa nova na igreja, uma pessoa que está sendo agregada, vamos dizer, à igreja. Assim. Então, não é porque muita gente falava assim, não é nem você que escolhe o seu assessor, vai ser a igreja. Eu falei, não, o meu assessor sou eu que estou escolhendo. A escolha é minha, pessoal. É lógico que com essa questão de princípio, né, então, eu tenho muitos amigos na cidade, muitas pessoas, né, que não são da mesma fé, não professam a mesma fé que eu, mas são meus amigos. Pessoas que eu passo aqui na frente, pela Avenida 31 de Março, às vezes eu passo na frente dos bares, eu paro conversar com muitas pessoas ali, sabe? Porque são meus amigos de infância, amigos do futebol, amigos do bairro, a gente não tem isso. E já fui, às vezes, até criticado. Eu vi o pastor um dia lá na porta do bairro. Eu falei, estava mesmo. Conversando com um amigo que estava lá e... Normal, a minha vida. O senhor já é vigiado como pastor, imagina como vereador. Vai ser assim mesmo. Tem que escolher bem os seus assessores mesmo. Então, a questão dessa, que eu acho que não tem contradição nessa minha escolha, é por causa disso. Que eu preciso de pessoas do meu lado que tenham que eu possa confiar. Pessoas íntegras, lógico, tem muita gente que não é cristão e é íntegro, é capacitado. Mas aí, a escolher, então eu prefiro escolher aqueles que eu sei. Que o senhor confia, que o senhor sabe que vai estar te representando até na sua ausência, que você sabe que não vai... E como você falou, de repente, pessoas que estão dentro da igreja, que vão fazer também o papel de representante do vereador dentro da igreja. Né? Aí... Certo. Muito bem. Vamos prosseguir então, Luciana Lopes? Vamos prosseguir. Dentro da linha de atuação do futuro vereador pastor Tonhão, ele justificou aí, em entrevista à Rádio Ipanema, que ele pretende atuar com a juventude, né? Que é uma questão que para ele é um dos pilares aí que vai ser a atuação dele. Falando em juventude, falando ações relacionadas à juventude, geralmente esporte, cultura, são ações muito interessantes para que a juventude não caia nas drogas, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Temos aqui um exemplo triste que aconteceu na nossa cidade. Um representante cultural da nossa cidade, um dançarino de break, ele foi até o Chile para se apresentar. Ele foi convidado para se apresentar juntamente com outro dançarino de Sorocaba e mais um de Boituva. Chegando lá, ele não pôde entrar. Vamos assistir à reportagem realizada pelo Cacá Martins. Sensação de impotência, discriminação, preconceito, medo e indignação. Foi o que aconteceu com um grupo de dança de Votorantim no aeroporto de Valparaíso, no Chile, na semana passada. Com o sonho e a vontade de divulgar sua dança e compartilhar conhecimentos com outras culturas, esses jovens saíram do Brasil
com dinheiro arrecadado de amigos, familiares e conhecidos para se apresentarem no evento, a convite dos organizadores. E, sem motivo algum, acabaram deportados de volta para o Brasil. Quem conta é um dos líderes do grupo, o votorantinense Robson Diniz. Assim, então recebemos um convite lá do Chile para participar de um evento chamado Sudaca, que aconteceu dia 2 e 3 agora passado, que foi numa sexta e sábado. O que sucedeu é que, quando a gente chegamos lá, né, em Valparaíso, do aeroporto, a gente foi carimbado todos os documentos da gente, tudo certinho. A hora que a gente saiu, foi para a alfândega, a Polícia Federal foi enquadrar a gente lá. Aí a gente tentou mostrar todos os documentos, provar o evento, tudo, mas adiantou. Pegaram, trancaram a gente numa sala, não deram satisfação de nada, deixaram nós por 2 horas e mandaram a gente de volta. Simplesmente isso, não teve nenhuma conversa, alguma coisa. Perguntaram quanto de dinheiro eu estava entrando no país, e aquela coisa e tal. Mas assim, trancaram lá, só chamaram e mandaram a gente de volta, praticamente no voo seguinte. Toda vez que for sair fora do país, tem que estar com todos os documentos, comprovante, que era o caso da gente. A gente estava, só que não quiseram ouvir. Segundo é que procurar mesmo, se manifestar quando acontecer alguma coisa do gênero, que é muito importante a mídia saber, outras pessoas saberem o que ocorre quando você vai para algum lugar e é deportado, no caso. Mas o mais engraçado é ser deportado do país do lado, né, que é o Mercosul, que é simplesmente você entra de RG. É isso que é o mais complicado, e sem satisfação ainda por cima, né? Pelo menos de outros países tinham 5 pessoas, mais 4 com a gente, né, no caso. Era uma sala bem estreita, a gente ficou bem fechado, praticamente tranquilo, só que não... É como posso dizer, uma tortura psicológica, né? Porque você está fechado em algum lugar, sem saber o que vai acontecer e ninguém fala nada com nada. Vocês foram acusados de algum delito? Por incrível que pareça, não. Simplesmente levaram a gente. Só perguntaram o valor, quanto de dinheiro a gente estava entrando na cidade. Só isso. E mandaram embora depois, sem nenhuma justificativa. Tanto que eu liguei na Polícia Federal, aqui de Sorocaba, para ver se o meu documento estava sujo, alguma coisa, e não constava nada. O preocupante mais assim não é nem tanto ter ido, as pessoas que ajudaram em todo esse processo, de 3 meses, para poder estar viajando, que é o mais preocupante. Para mim, o frustrante é isso. Para quem passou pela experiência traumática da deportação, apenas fica a sensação de impotência diante das autoridades ou fiscais de aeroportos, que nem ao menos dão o direito de argumentação aos estrangeiros. Mesmo portando todos os documentos necessários, nada foi suficiente para comprovar que eles estavam apenas com a intenção de participarem de um evento cultural no país vizinho. A TV Votorantim fez essa matéria, não conseguiu falar com a Embaixada do Chile, né, no dia que foi feita a matéria, mas eles responderam aí nosso questionamento 2 dias depois que essa matéria foi feita. E a Embaixada informou que o fato dos meninos, né, 3, um votorantinense, um de Sorocaba e um de Boituva, não terem a permissão de entrarem no país vizinho, é o fato deles não estarem com dinheiro suficiente para se manterem no país no período em que eles iriam estar no país, né? Particularmente, para mim, essa justificativa, ela é uma justificativa burocrática, né? Tinha que se dar uma resposta de alguma forma, e foi essa a resposta. Isso consta nos acordos de países para países, que pessoa sem dinheiro para se manter no tempo que vai ficar não entra, né? Da mesma forma, o Brasil, se chegar alguém no Brasil que não está com dinheiro para se manter nesses dias, também o país nosso, brasileiro, o Brasil, tem a mesma condição de mandar de volta. Porém, esses meninos eles foram convidados a participar de um evento em Santiago, tá? E esse evento já dava condições para eles de hospedagem e alimentação. Eles só foram porque eles fizeram uma campanha entre amigos para que pudesse pagar a passagem aérea deles, tá? Se eles tivessem conseguido um apoio um pouco maior, principalmente do poder público das cidades, não só de Votorantim, mas das 3 cidades em que cada menino desse mora, né, que é Votorantim, Sorocaba e Boituva, provavelmente isso não teria acontecido, porque
seria aí, no mínimo, né, cada município desse poderia ter feito aí uma contribuição financeira, né, por menor que fosse, eles não passariam por esse vexame que eles passaram, né? Criaram uma expectativa grande entre os amigos que ajudaram que contribuíram com essa passagem, contribuíram com esse valor para que eles comprassem a passagem, né? Com a própria família, eu ouvi isso de um deles, né? A decepção que foi para eles voltar e falar para a família que não foi se apresentar, que não conseguiu entrar no outro país, né? Agora, faltou a participação de cada município adotar esse artista da sua cidade para que pudesse ter ido, voltado, feliz, eles e feliz nós, né, orgulhosos por ter um artista local representando a nossa cidade em outro país. Então, mais uma vez, a cultura, né, a ação cultural foi tratada de uma forma sem importância, de uma forma preconceituosa, tanto pelas autoridades chilenas, né, que colocaram eles no avião 40 minutos depois que eles tinham chego, quanto as autoridades locais de cada uma dessas cidades, porque eles passaram, os três passaram pelas secretarias de cultura, passaram pelas prefeituras e o argumento foi que era período eleitoral e aquela coisa toda e não poderia ser feito a ajuda que eles pediam, né? Então, cada um foi lá com R$150 no bolso, um tinha 100, outro tinha 150 e agora a Embaixada do Chile argumenta que eles não tinham dinheiro para ficar esses 4 dias que eles iam ficar no país. Então, é lamentável a gente ter que dar essa notícia, lamentável a gente